O Brasil que Aracide Carvalho deixou em 1935 era um país em vias de se tornar uma ditadura com um governo nacionalista e cada vez mais centralizado na figura do presidente Getúlio Vargas. Mas o que ela encontraria na Alemanha seria ainda pior. Com a economia destruída pela derrota na Primeira Guerra, o recém-empossado chanceler Adolf Hitler, do Partido Nacional Socialista, culpou os judeus pela crise e começou a segregá-los da sociedade alemã. Em 1934, os judeus já tinham perdido o direito de frequentar universidades, trabalhar em órgãos públicos, editar jornais, possuir terras e se casar com alemães de sangue ariano. A Alemanha se preparava para sua limpeza étnica. Eduardo, aqui é a escola que você vai ficar agora, com as professoras e muitos amiguinhos. Por que você não vai mais ficar comigo? Porque consegui o trabalho que eu tanto queria. Você vai trabalhar em alemão ou português? No consulado brasileiro, eu tenho que falar as duas línguas. E no final do dia, venho te pegar e vamos para casa juntos. Ich liebe dich, Mama. Nosso setor de vistos é muito requisitado. Você vai ter que analisar cada pedido, preparar os dossiês com os documentos e apresentar para o cônsul aprovar. A maioria dos pedidos é de judeus, desesperados para sair daqui. Refletindo o ambiente xenófobo que começava a tomar conta da Europa, a Constituição Brasileira de 1934 restringiu a entrada de imigrantes no país. O objetivo não era proibir, mas apenas evitar que um possível excesso de imigrantes europeus, africanos ou orientais causasse desequilíbrio à chamada integração da população brasileira. Criou-se então a Lei das Cotas, que instituía um número máximo de vistos de entrada por ano para cada nacionalidade de imigrantes. No primeiro momento, foi graças a esse sistema que muitos imigrantes de origem judia conseguiram entrar no país, já que pertenciam a diferentes nacionalidades. Entre eles, milhares de refugiados alemães. Mas o aumento das perseguições na Europa não deixariam essa facilidade se manter por muito tempo. Por ser judeu, estou proibido de trabalhar como advogado e de dar aulas na universidade. O salário da Inge mal nos sustenta. No Brasil teríamos uma vida diferente, não é, dona Araci? Sim, mas há uma cota limitada de vistos para os alemães. Vocês precisam ser muito rápidos para trazer todos os documentos. Em 1937, apesar de a Lei das Cotas ainda estar em vigor, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro restringiu severamente a entrada de judeus. Circulares secretas orientavam os consulados a criar dificuldades para a emissão de vistos a imigrantes de origem semítica. Pelo menos um desses documentos foi assinado pelo próprio presidente Getúlio Vargas. Em 1938, quando o êxodo da Europa tornava-se cada vez mais intenso, a entrada no Brasil já não acontecia mais por vias legais. Para refugiar-se aqui, milhares de judeus chegavam ao país com documentos falsos ou vistos de turista. Nesses casos, contavam com a ajuda de parentes, amigos ou associações de classe para regularizar sua documentação. Estima-se que mais de 40 mil pessoas tenham ingressado no Brasil dessa maneira. Tem o governo federal conhecimento de que, para o Brasil, se vêm dirigindo numerosas levas de semitas, que os governos de outras nações estão empenhados em afastar. Desses indivíduos, uma parte chega ao Brasil com a declaração falsa da profissão de agricultor ou turista.
O que visam todos é absorverem parasitariamente uma parte considerável de nossa riqueza. Isso é uma mentira. Estão repetindo o discurso antissemita de Hitler. Essa é a circular que recebemos do nosso governo, Araci. O que prefere? Receber sanções ou seu contrato de trabalho definitivo no consulado? Nos meses que antecederam o início da guerra, Hitler começou a expropriar o patrimônio e as finanças dos judeus na Alemanha. Toda a população de origem judia foi obrigada a declarar bens e registrar propriedades que em seguida lhes eram tomadas. Impostos extorsivos começaram a ser cobrados. Empresas com donos judeus foram compulsoriamente vendidas a arianos por preços irrisórios. Muitos judeus tentaram fugir do país, mas fazer isso era mais caro e mais difícil a cada dia. Enquanto a elite judia pagava para conseguir documentos falsos e passagens em navios, restava às populações menos abastadas torcer por um golpe de sorte. Ou, quem sabe, a ajuda de um anjo. Me disseram que aqui eu encontraria ajuda. Sim, quem é? João. Doutor Guimarães Rosa. Me desculpe. Eu selecionei alguns apartamentos que me pareceram bons para um cônsul. Cônsul não, cônsul adjunto. A senhorita poderia vir comigo para visitá-los? Eu nem saberia dizer de que lado nasce o sol nessa cidade. Se o senhor não se incomodar em ser meu passageiro, acabei de comprar meu carro e preciso praticar. Qual a nossa próxima parada, motorista? Pertinho do bairro Grindel. Os edifícios são excelentes e os preços também estão bons. Mas as imobiliárias não recomendam o bairro. Por causa dos judeus? Judeus e alemães estão proibidos por lei de se relacionarem. Só lhes resta mesmo partir. O endurecimento das políticas do governo brasileiro contra a imigração judaica teve seu ápice no final de 1938, com a lei que exigia que 80% de todas as nacionalidades de imigrantes que chegassem ao Brasil fossem trabalhar no campo. A medida obrigou médicos, professores, empresários, intelectuais e outros membros da população urbana judaica a declarar que eram trabalhadores rurais para conseguir entrar no Brasil. Outro entrave foi a exigência da carta de chamada, que deveria ser assinada por um parente ou amigo residente no Brasil. Sem ela, o visto era negado. Todas essas dificuldades eram impostas apenas a um tipo de imigrante: aquele que tivesse estampado no seu passaporte o carimbo vermelho com a letra J. Com licença, vim perguntar sobre os vistos. Sou Margarete Levi. Araci de Carvalho, em que posso ajudá-la? Eu e meu marido, Hugo, precisamos sair daqui enquanto ainda temos vida. Algo muito ruim está para acontecer, dona Araci. As normas agora estão muito restritas para vistos permanentes. Talvez consiga permissão para emitir um visto temporário. Não há nenhuma outra forma de entrarmos com mais segurança? Temos um bom dinheiro guardado. Se puderem transferir uma quantia de dinheiro para o Brasil, podem ser enquadrados como investidores e as condições serão melhores. Hoje mesmo tenho que encaminhar vários pedidos ao cônsul. Obrigada. Eu ouvi falar da sua bondade, mas vejo que se trata de algo ainda maior que isso. Num tempo de tanta turbulência, eu encontrei um anjo. E depois descobri que é anjo para muitos outros. Se nossos colegas de consulado fossem mais cooperativos, poderíamos fazer mais pelos judeus. Não entendo como o nazismo agrada a tantos. Pois a mim, só você agrada. Sabe que às vezes o meu coração se aperta por essa sua coragem?
Pensei que apertava de amor. De amor ele expande. E a cada dia que passava, era preciso mais coragem. Na noite de 9 de novembro de 1938, um jovem judeu chamado Herschel Greenspan assassinou um diplomata alemão em Paris como protesto contra o antissemitismo. Em resposta, hordas de nazistas atacaram e destruíram sinagogas, residências e comércios judaicos em várias cidades da Alemanha e da Áustria. Cerca de 90 pessoas foram mortas, milhares presas e enviadas para campos de concentração. No dia seguinte, os judeus foram obrigados a limpar todo o estrago e condenados a pagar uma multa coletiva pelos danos causados. Foi a Noite dos Cristais. Por que tá tudo destruído? Foram os nazistas alemães, filho. Destruíram a nossa igreja também? As igrejas não. Mas uma sinagoga é tão sagrada quanto uma igreja. Eu sou Hugo, marido de Margaret Levy, que esteve aqui há alguns dias. Ela me disse que a senhora poderia me ajudar. As notícias que tive hoje são terríveis. Se o senhor sair à rua, corre o risco de ser preso e enviado a um campo de concentração. Eu vou precisar me esconder em algum lugar até nossa partida. O senhor pode ficar na minha casa esta noite. Vamos avisar Margaret. Margaret, você sabia que o Museu do Holocausto em Jerusalém, o Yad Vashem, fez uma homenagem aos não-judeus que ajudaram os judeus durante a guerra? É um lindo título, são os justos entre as nações. Pois é o que a Araci merece. Mas o que ela fez por mim ainda não terminou. Senhora, os papéis. Eu não vou viajar. Só vou acompanhar meus amigos até a cabine. Preciso revistar a sua bolsa. Como? Sou do consulado brasileiro. Essa bolsa tem apenas coisas de mulher. Fiquei gelada quando o guarda me parou. Olha, Hugo, essas maravilhas que você me deu vão nos ajudar a sobreviver nos primeiros meses no Brasil. Obrigada, Araci. Vejo vocês algum dia na minha cidade. Vão com Deus. Em 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra. Mesmo com o início vitorioso de Hitler, a vida na Alemanha civil, aos poucos, começou a mudar. O racionamento de alimentos e combustível foi imposto a toda a população. Em todos os meios sociais, a política antissemita estimulava delações e desconfianças.
Nas ruas, as tensões só aumentavam. Um cenário que ainda iria piorar depois que os aliados começaram a bombardear o país. Por que não volta ao Brasil conosco, Aracy? Não posso abandonar meu posto em tempo de guerra, mãe. O que está acontecendo é assustador. Por isso, Eduardo vai para São Paulo com você. Com o agravamento do conflito na Europa, Aracy enviou seu filho Eduardo de volta ao Brasil para viver com a avó. Pouco depois, em 1942, Getúlio Vargas finalmente rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e declarou guerra contra as potências do eixo. Em Hamburgo, Aracy, Guimarães Rosa e parte do corpo diplomático brasileiro foram levados sob custódia por soldados nazistas. Mas já se passaram 3 meses. Tenho uma boa notícia. Eu também. Acabo de receber 1 quilo de café do meu amigo de Berlim. Quero ver superar essa. Em pouco tempo estaremos tomando café no Brasil. A nossa troca pelos diplomatas alemães foi aceita. 4 meses depois, foram trocados por diplomatas alemães e seguiram de trem para Lisboa, onde embarcaram de volta para o Brasil. Como já eram desquitados, Aracy e Guimarães Rosa se casaram no México em 1947. Viveram juntos até a morte do escritor em 1967. Guimarães Rosa dedicou a Aracy seu livro de maior sucesso, Grande Sertão Veredas. Em 1982, o Yad Vashem, Museu do Holocausto de Jerusalém, incluiu Aracy de Carvalho Guimarães Rosa na lista dos justos entre as nações. Homenagem a não-judeus que arriscaram suas vidas para salvar vítimas do Holocausto. Pelo seu trabalho em Hamburgo, ela foi incluída entre os quase 22 mil nomes que estão no Jardim dos Justos. Uma lista que inclui heróis famosos como o empresário Oskar Schindler, que usou suas fábricas em plena Alemanha para salvar mais de 1.200 judeus. Dos 6 justos nascidos em continente americano, 2 são brasileiros: Luiz Martins de Souza Dantas, embaixador do Brasil em Paris durante a guerra, e Aracy de Carvalho. Minha amiga querida, veja o que me aprontou. Eduardo, é graças à sua mãe que estamos todos aqui. Para mim foi uma enorme satisfação contribuir para que você recebesse esse título. Título mais que merecido. Você também, Gunther. Que trabalheira eu devo ter dado. Testemunhar sua coragem para o Museu do Holocausto não foi nada. Eu e Inge já tínhamos homenageado você há 42 anos, quando nasceu nossa primeira filha no Brasil. Eu queria que você conhecesse a nossa Aracy. Que alegria que vocês estão me dando com essa notícia. Sempre quis te conhecer e perguntar por que ajudou tantos judeus sem ser judia. Porque acho que somos todos irmãos. E se precisasse, faria tudo novamente.